Hoje eu lembrei de uma frase que eu ouvi há muito tempo, não lembro nem quem é o autor, que ela dizia o seguinte: é necessário ter muita fé para que um milagre aconteça, mas é necessário ter muita fé se caso esse milagre não acontecer. Hoje, apesar da gente ver um grande crescimento da, dos cristãos, assim, de modo geral, no Brasil, a gente não consegue sentir uma firmeza naquilo que a gente está vendo. A gente não consegue ver algo concreto nisso que eles chamam de conversão, nisso que eles chamam de mudança de mente, de encontro com Deus. Porque eu vejo que na maioria das vezes as experiências de fé que as pessoas dizem ter, elas estão baseadas ou em sentimento, ou em ter recebido, ou na esperança de receber algo de Deus. Mas e quando Deus não faz? Mas e quando o milagre não acontece? Quem Deus é para mim? O que Deus é na minha vida? Porque se a gente for ler a Bíblia de capa a capa, você pode ver várias vezes, principalmente no Novo Testamento, de muitas pessoas que não receberam da vida exatamente aquilo que esperavam. Que as coisas não aconteceram muito da forma que elas acreditavam que aconteceria. Muitas delas viveram por promessas que só aconteceriam depois da sua morte. Muitas delas viveram sem rumo, viveram sem paradeiro, viveram por uma promessa de algo que elas não saberiam se aconteceriam nessa vida ou naquilo que Jesus chama de a vinda do seu reino, né? De um novo reino, de uma nova terra, de um novo mundo. Então, será que os cristãos de hoje suportariam viver da forma que os cristãos do princípio viveram? Será que as pessoas que se dizem povo de Deus hoje conseguiriam viver da forma que muitos homens do Antigo Testamento viveram? Até mesmo Abraão recebeu uma promessa de que seria pai de multidões e morreu sem ver isso. Hoje essa profecia se concretizou. Hoje, através da fé dele, muitas famílias no mundo inteiro são abençoadas. É o cumprimento da promessa que Deus fez para ele. Mas eu penso comigo, e se eu pedir um milagre e esse milagre não acontecer? E se eu receber uma promessa e essa promessa não for para agora, não for para hoje, ou não for para minha juventude, for só para quando eu estiver no final da minha vida, da minha caminhada aqui? Será que a minha fé vai permanecer a mesma? Será que eu vou continuar sendo a mesma pessoa? Será que Deus vai continuar sendo o mesmo para mim? Porque no que se baseia a minha relação com Deus? No que se baseia a relação que muitas pessoas hoje têm com Deus? Será que elas realmente vivem da fé, na esperança daquilo que a gente daquilo que a gente não vê? Ou será que a fé delas é naquilo que a gente quer que aconteça e de alguma forma crê que aquilo vai acontecer e que talvez não aconteça, né? E quando não acontecer, quando a pessoa se cansar, quando a pessoa correr e ver que aquilo não é da forma que Deus queria que acontecesse, como o apóstolo Paulo disse: eu fui para a direita e o Espírito Santo me mandou para a esquerda, eu fui para a esquerda e o Espírito Santo me mandou para a direita. Ou seja, nada saía como eu esperava. Será que, olhando para nós hoje, será que suportaríamos viver dessa forma? Será que se eu pedir tanto uma coisa para Deus, pedir um emprego, pedir um carro, pedir uma casa, uma boa condição financeira, ou pedir uma cura de um filho, de uma esposa, de um marido, ou uma mãe, um pai, ou seja lá o que for, será que se isso não acontecer, será que eu vou continuar mantendo minha fé como Paulo manteve, como muitos discípulos e apóstolos de Jesus tiveram, porque passaram praticamente a vida toda correndo de um lado para o outro, fugindo da morte de pessoas que queriam matá-los? Será que
a fé de hoje é a mesma fé do princípio do cristianismo? Eu me pergunto isso muitas vezes, como uma lição de vida. Até porque eu tenho vivido um momento em que nada tem acontecido da forma que eu espero. E tudo bem. Eu decidi acreditar num Deus que age no invisível e que acima de tudo sabe o que é melhor para mim. Se for acontecer o que eu quero que aconteça, amém. Mas se não for acontecer o que eu quero que aconteça, amém também. E se for acontecer o que eu quero, mas não da forma que eu espero, glória a Deus. E eu espero que a fé de muitos também se firme nisso. Não que a minha fé seja maior do que a de alguém, não que eu seja melhor do que alguém, mas é que eu creio que foi assim que foi no princípio. Ali no surgimento dos primeiros discípulos, dos apóstolos, dos discípulos dos apóstolos, eu creio que foi assim. E eu acho que a definição de fé ela não muda com o tempo. Muitas coisas podem mudar com o tempo, muitas coisas que eram naquele tempo hoje não são mais ou não são mais como era. Mas eu acho que a fé continua da mesma forma, com o mesmo fundamento, com a mesma base. Eu não vivo por aquilo que eu vejo, eu vivo por aquilo que Deus vê além de mim, além da minha situação, além do que eu quero, além do que eu espero, porque Ele está além de tudo isso. Não sei porque eu me dei vontade de falar sobre isso, mas o propósito do meu canal é isso: falar coisas que eu tenho vontade de falar, com a liberdade de falar, do jeito que eu tenho que falar e na hora que eu tenho que falar. Espero que isso tenha abençoado a vida de alguém. Valeu, pessoal.